Eu não acredito que esse carro vai me deixar na mão agora, Santiago resmungou, a voz carregada de irritação, em plena estrada deserta. Seus dias eram sempre roteiros meticulosamente traçados, horários seguidos com precisão cirúrgica. Mas naquela manhã, o universo parecia conspirar contra ele. O milionário havia acordado atrasado e, para piorar, o celular estava sem bateria. Sem tempo para frescuras, pegou as chaves do carro e decidiu cortar caminho por uma estrada estreita, quase deserta. Era uma via que beirava uma comunidade humilde, um contraste gritante com os bairros nobres que costumava frequentar. Ele não tinha preconceitos, sabia que ali também viviam pessoas honestas, batalhadoras. Mas o trajeto era, sem dúvida, incomum para alguém como ele, dono de uma das maiores redes de joalherias do país. Uma reunião crucial com investidores estrangeiros estava marcada para as 9 horas da manhã. Uma parceria que poderia elevar ainda mais o nome de sua consolidada joalheria. O relógio no painel marcava 8h12. Ainda dá tempo, murmurou, acelerando. Mas como se o destino quisesse testar sua paciência, o motor engasgou. Um ruído estranho, um tranco. O carro perdeu força, engasgou de novo e parou de vez no acostamento. Não, não agora, por favor! Exclamou, sentindo o sangue ferver. Tentou religar, mas nada. O carro estava morto. Frustrado, jogou o corpo contra o banco e levou a mão à testa. Isso não pode estar acontecendo logo hoje, disse em voz alta, olhando ao redor. O lugar estava deserto. Nenhuma alma viva. E para completar o azar, o celular no bolso do paletó. Tela preta, sem bateria. Ótimo, perfeito! Gritou, jogando o aparelho no banco do passageiro. Desceu, abriu o capô. Olhou para o motor, como se aquilo fosse resolver. Mas Santiago não era mecânico, sabia tanto de motores quanto de astronomia. Empurrou o carro até o acostamento, travou, sinalizou o local como pôde e começou a caminhar. Não tinha escolha. O tempo estava correndo, e ele precisava chegar à empresa, nem que fosse a pé. Talvez mais adiante encontrasse alguém que pudesse ajudar, um celular emprestado, uma carona, qualquer coisa. Do outro lado daquela mesma realidade, não muito distante dali, um menino franzino de 12 anos pedalava com dificuldade sua velha bicicleta. A chamava de Magrela, sua fiel companheira. Pneus carecas, guidão torto, mas ela o levava para todos os cantos, enfrentando subidas, buracos e poeira. O nome dele era Mateus. Não tinha pai nem mãe, apenas a rua como lar e a coragem como escudo. Na garupa da bicicleta, um saco plástico enorme, abarrotado de latinhas, garrafas PET, pedaços de papelão, tudo que conseguiu juntar nos últimos 2 dias. Parou em frente ao portão de um ferro velho, um lugar velho e desorganizado, com peças amontoadas até o teto. Desceu da bicicleta, suando e ofegante, arrastando o saco até o balcão enferrujado. Lá dentro, um homem barrigudo, de barba mal feita e olhar frio, analisava os materiais com desinteresse. Ele já conhecia Mateus, sabia que o menino precisava desesperadamente daquele dinheiro. Deu 10 conto, disse o homem, jogando uma nota de R$ 10 sobre o balcão, como se fosse lixo. Mateus arregalou os olhos. Olhou para a nota, depois para o saco enorme que tinha carregado. Moço, tem certeza? Eu juntei muita coisa dessa vez. Tá mais pesado do que da última. Tenho sim. O preço baixou. Alumínio tá quase de graça. Se quiser discutir, leva para outro lugar, respondeu o homem, cruzando os braços e encarando o garoto. Mas R$ 10 não dá nem para comprar uma marmita, protestou Mateus, sentindo a raiva crescer no peito. É isso ou nada, retrucou o homem, virando as costas. Já tô até pagando demais. Mateus abaixou a cabeça. Queria pegar tudo de volta e ir embora. Sabia que estava sendo enganado, que aquele homem se aproveitava do fato de ser apenas um garoto de rua. Mas seu estômago roncava de fome. O outro ferro velho que conhecia ficava do outro lado da cidade. Não teria forças para pedalar até lá com um saco nas costas. Sem alternativas, pegou os R$ 10 com os dedos sujos, apertando-os na palma da mão. Saiu andando, empurrando a bicicleta e murmurando baixo. Da próxima vez, eu vou levar pro outro, nem que eu tenha que ir empurrando a magrela até o fim do mundo. Por ora, ele precisava comer. Depois de ser praticamente enganado no ferro velho, Mateus montou novamente em sua magrela. A bicicleta rangia um pouco a cada pedalada, mas ele não reclamava. Aquela bicicleta era tudo o que tinha.
Mais do que um meio de transporte, era quase uma companheira de vida. Pedalou por poucos minutos até uma padaria pequena de esquina, onde costumava comprar algo quando conseguia uns trocados. Com os 10 reais amassados na mão, entrou e pediu um pão com presunto e um suco pequeno. A atendente mal olhou para ele, mas preparou o pedido com pressa. Mateus sentou-se na calçada da padaria, abriu o papel que embrulhava o lanche e comeu com toda a vontade do mundo. Cada mordida parecia uma bênção. Fazia horas que não comia nada e, por um instante, fechou os olhos, sentindo o gosto simples e precioso daquele pão. Assim que terminou, limpou as mãos na bermuda surrada, montou novamente na magrela e saiu pedalando, pronto para mais um dia de luta. Ainda era cedo, e ele sabia que poderia conseguir mais algumas latinhas ou quem sabe algumas garrafas PET ou papelão que alguém jogou fora. Qualquer coisa que rendesse, nem que fosse uns 10 centavos, valeria o esforço. Seguiu por uma estrada mais deserta, um caminho de terra batida que cortava parte da comunidade onde vivia e também levava até o centro da cidade. Era uma via pouco usada, principalmente por pessoas de fora. O cenário era simples, cercado de árvores, postes enferrujados e poucas casas ao longe. Foi nesse trecho que algo inesperado chamou sua atenção. Ao lado da estrada, parado no acostamento, havia um carro. Mas não um carro qualquer. Era um veículo de luxo, brilhante mesmo em meio à poeira, com rodas cromadas e um design moderno. Um verdadeiro carrão, daqueles que o menino só via na televisão ou em vitrines de lojas nos bairros ricos. Freou a bicicleta com um rangido, franziu a testa e olhou em volta. Nada. Nenhum sinal de movimento, nenhuma pessoa por perto. O carro estava ali sozinho, como se tivesse sido abandonado. Desceu da bicicleta e se aproximou, cauteloso, curioso. Colocou a mão sobre o vidro escuro do carro, tentando enxergar o interior. Nada. O carro estava vazio. Olhou para os lados de novo, depois para o asfalto. Nem sinal de ninguém. Estranho, murmurou, coçando a cabeça, desconfiado. Por um momento, pensou em ir embora. Montou na magrela e pedalou, decidido a seguir seu caminho. Mas foi aí que viu, um pouco adiante, vindo em sua direção, caminhava um homem. Usava uma roupa social elegante, camisa branca, calça alinhada, sapatos caros. Os cabelos eram grisalhos, penteados para trás. Mesmo de longe, dava para perceber que ele estava com pressa, olhando constantemente para o relógio de pulso. Mateus não precisou pensar muito, juntou as peças rapidamente. Aquele carro só pode ser dele. Parou a bicicleta ao lado do homem, que tomou um leve susto com a aproximação repentina. Mas ao ver que se tratava apenas de um garoto, relaxou os ombros. Senhor, aquele carrão ali é seu? Perguntou Mateus, apontando com a cabeça na direção de onde viera. Sim, respondeu Santiago, ainda um pouco ofegante. Infelizmente, ele quebrou no meio do caminho, justo hoje. Mateus sorriu, curioso. Tá indo trabalhar? É, disse Santiago. Tenho uma reunião muito importante e estou completamente sem bateria no celular. Um desastre. Por falar em celular, garoto, tem um para me emprestar, para que eu possa fazer uma ligação rápida? Santiago perguntou, logo se dando conta do questionamento besta. Era óbvio que aquele pobre menino não tinha um celular. Era visível pelo seu corpo raquítico, que mal tinha o que comer. Ah, murmurou o menino, abaixando os olhos. Eu não tenho celular não, moço. A única coisa que eu tenho é a minha bike, disse ele, batendo de leve no guidão da bicicleta. Santiago olhou para a bicicleta, depois para o garoto, surpreso pela forma com que ele a apresentava, quase com orgulho. Mas obrigado mesmo assim, disse o empresário, tentando manter a cordialidade. Eu vou seguir andando. Quem sabe consigo uma ajuda no caminho. Deu alguns passos, mas Mateus começou a acompanhá-lo, devagar, pedalando ao lado. Depois de um instante em silêncio, perguntou, seu trabalho fica onde? No centro. Preciso estar lá antes das 9, respondeu Santiago, meio cansado. O garoto olhou para o céu, já começando a clarear com força, e comentou com naturalidade, andando o senhor não chega lá até as 9 não. Santiago suspirou, olhou novamente para o relógio. Eu sei, disse com um tom de desespero contido. Foi então que, olhando para Magrela, uma ideia maluca brotou na mente de Mateus. Algo que para muitos seria impensável, mas para ele, que vivia de improvisos e coragem, parecia até lógico. Se o senhor quiser,
disse ele, hesitante. A Magrela pode te dar uma carona. Magrela? Perguntou Santiago, confuso. Mateus riu. É a bicicleta, senhor. O nome dela é Magrela. O empresário ergueu as sobrancelhas, atônito. Espera aí, você tá me oferecendo carona na sua bicicleta? Sim, respondeu o menino com entusiasmo. Ela é velha, mas é rápida. E daqui até o centro tem muita descida. Dá tempo de chegar lá antes das 9. Sim, mas... Antes que Santiago pudesse dar qualquer resposta, Mateus levantou as mãos, como se pedisse desculpas. Foi bobeira minha, né? O senhor parece ser cheio da grana. Jamais ia querer subir na minha bike velha. O empresário ficou ali parado por um momento. Aquela situação era absurda. Ele, dono de uma fortuna, subir na garupa de uma bicicleta conduzida por um menino de rua? Parecia coisa de filme. Mas ele precisava daquela reunião. Precisava mesmo. E o tempo estava passando. Quando Mateus já se preparava para ir embora, envergonhado, Santiago falou, espera. O menino parou, olhou por cima do ombro, esperançoso. O empresário deu alguns passos em sua direção e perguntou, você pedala bem mesmo? Mateus não hesitou, sorriu orgulhoso e disse, muito bem, senhor. Nunca caí. Eu e a Magrela somos inseparáveis. Santiago hesitou por um breve instante. Olhou para o menino, para a bicicleta, para a estrada à frente. Suspirou fundo, balançou a cabeça com um sorriso meio incrédulo e disse, se é assim, eu topo a carona. Mateus abriu um sorriso largo, infantil, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Então sobe aí, senhor, mas segura firme, viu? Disse ele, batendo na garupa da Magrela com entusiasmo. Ainda relutante, o milionário ajeitou sua pasta e, com certa dificuldade, montou na parte de trás da bicicleta. Aquilo era desconfortável, apertado e estranho. Ele se sentia como um adolescente despreparado para o improviso. Mas não teve tempo nem para organizar os pensamentos. Antes que pudesse sequer ajustar a postura, Mateus deu a primeira pedalada com força. Magrela saiu veloz como uma flecha. Segura aí, hein, porque agora vai com emoção. Gritou o garoto, rindo alto enquanto descia com tudo por uma ladeira. Santiago sentiu um frio correr pela espinha, um calafrio como se algo fora do controle estivesse para acontecer. Mas, surpreendentemente, a sensação logo foi substituída por outra. Uma emoção diferente, quase nostálgica, um tipo de alegria que há muito não experimentava. O vento batendo no rosto, o coração acelerado, não por estresse, mas por adrenalina. Era como se estivesse redescobrindo algo que havia perdido há anos. Tá bem aí, moço? Gritou Mateus por cima do ombro. Pode pedalar, vai em frente, respondeu Santiago, segurando-se firme nas laterais do banco. Foi então que passaram por uma lombada. A bicicleta saltou no ar por um breve segundo, fazendo ambos quase decolarem. O empresário soltou um grito involuntário, ao mesmo tempo em que o menino ria com o maior orgulho. Viu só? Magrela voadora. Aquela mistura de perigo e diversão continuou. Mateus pedalava com agilidade impressionante, desviando de buracos, contornando esquinas, descendo ladeiras com confiança. Não havia dúvida, ele dominava aquela bicicleta como se fosse parte do próprio corpo. À medida que avançavam, deixaram para trás as vielas e casas simples da comunidade. Entraram por ruas que margeavam os muros pichados, onde algumas pessoas paravam para observar aquela cena inusitada. Conheciam bem Mateus, o menino de rua que vivia com sua bicicleta velha, mas agora ele levava na garupa um homem bem vestido, de aparência nobre, um contraste gritante. Alguns moradores franziram o senho, outros riram sem entender nada. Ué, o que aquele moleque tá aprontando? Murmurou um senhor, observando de longe. Mas Mateus nem se importava com os olhares, só pensava em correr contra o tempo. Logo a paisagem começou a mudar drasticamente. Os prédios baixos deram lugar a edifícios altos, modernos. Os muros descascados se transformaram em vitrines brilhantes, e os rostos simples do bairro foram substituídos por pessoas engravatadas, com roupas caras, apressadas. Carros importados circulavam pelas avenidas. Era o coração da cidade. E em meio a todo esse cenário de luxo, lá estavam eles, um garoto de chinelo remendado e camiseta larga, pedalando como se não houvesse amanhã, e um milionário de terno italiano, equilibrando-se como podia na garupa da bicicleta. Pararam em um sinal vermelho.
Mateus ofegava um pouco, mas estava animado. Olhou para Santiago, que ajeitava o paletó amarrotado. Senhor, se quiser descer aqui dá tempo. O centro já tá aqui do lado. O senhor consegue um táxi fácil para sua empresa. Santiago olhou ao redor. Todos observavam, olhares de julgamento, de surpresa, de escárnio. Mas havia algo mais forte dentro dele naquele momento. Um sentimento estranho. Não era só gratidão. Era algo maior, uma conexão que ele não sabia explicar. Não, continua. Eu quero que você me leve até lá e vou te recompensar por isso, garoto. Mateus, surpreso, piscou algumas vezes. Quando o sinal ficou verde e ele voltou a pedalar, respondeu com firmeza: não tô fazendo isso por recompensa, não. Minha mãe sempre me ensinou que a gente tem que ajudar o próximo. Onde quer que ela esteja agora, eu espero que esteja orgulhosa de mim. Santiago sentiu o coração apertar com aquelas palavras. Respirou fundo. A voz do menino, tão sincera, o tocou de forma inesperada. Ela tem muito orgulho de você. Tenho certeza disso, disse ele com a voz embargada. Mas mesmo assim, quero te dar algo. Se fosse um táxi, eu pagaria pela corrida. E você fez muito mais do que isso. Mateus sorriu, mas seu sorriso era tímido. Não era de pedir nada, mas naquele momento a fome falava mais alto. Olha, se o senhor pudesse pagar só meu almoço, já seria demais. Um pratinho simples de arroz e feijão já estava bom demais. Algumas pedaladas depois, Santiago olhou para o relógio no pulso. 8h55. Faltavam 5 minutos para a sua reunião. E ali estavam eles, em frente ao imponente edifício onde ficava sua empresa de joias. Ele havia chegado a tempo, graças àquele garoto. Desceu da bicicleta e ajeitou o paletó. Sorriu com gratidão. Você é meu convidado hoje. Vamos almoçar juntos. Só tô com pressa agora por causa da reunião. Mas assim que ela terminar, eu mesmo vou te levar num restaurante, um daqueles bem bons. Mateus arregalou os olhos, surpreso. Mas senhor, não precisa. Qualquer comida simples serve. Eu faço questão, disse o milionário, firme, mas gentil. Você salvou meu dia. Agora eu quero fazer o mesmo por você. O empresário estendeu a mão, e os dois apertaram, selando o acordo como dois velhos amigos. Depois, Santiago apontou para a entrada. Você pode esperar lá dentro. Senta na loja, fica tranquilo. Não vou demorar muito. Mateus assentiu. Tudo bem, senhor. Só vou amarrar a magrela no poste para ninguém levar minha menina. Enquanto Santiago entrava apressado no edifício, Mateus se abaixou com cuidado e amarrou a bicicleta com um pedaço de corda que sempre carregava. Verificou 2 vezes se estava firme. Aquela bicicleta era sua vida, seu bem mais precioso. Depois que teve certeza de que Magrela estava segura, levantou-se, limpou as mãos nas calças e olhou para a entrada da loja com um sorriso enorme no rosto. Era um dia especial. Pela primeira vez em muito tempo, sabia que não passaria fome. Entrou no estabelecimento com o peito estufado, como se carregasse um troféu invisível. Assim que cruzou a porta de vidro, Mateus sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. O exterior do prédio já era luxuoso, claro, mas por dentro, aquilo beirava o inacreditável. Tudo ali reluzia. Era como caminhar dentro de um cofre de ouro. As vitrines de vidro exibiam colares de pedras cintilantes, anéis com diamantes do tamanho de uma jabuticaba, brincos que mais pareciam obras de arte. O piso era tão polido que refletia o teto. As paredes, decoradas com molduras elegantes, emolduravam telas modernas e discretas. Um leve aroma de perfume caro pairava no ar. Tudo gritava riqueza. Mateus ficou parado por alguns segundos, com os olhos arregalados. Caramba, sussurrou para si mesmo, sem nem perceber que estava com a boca aberta. Tanta fortuna, tanto brilho. Era tudo tão distante da sua realidade que parecia até mentira. Mas apesar do deslumbre, seu pensamento logo voou para algo muito mais urgente. Comida, arroz, feijão, talvez um pedaço de carne, um refrigerante bem gelado. Seu estômago roncou só de imaginar. Com esse pensamento, caminhou até uma cadeira almofadada que havia próximo à entrada e se sentou. Não se importou com nada nem com ninguém naquele momento. Só queria esperar seu Santiago e garantir aquele almoço prometido. O que ele não sabia era que, ao longe, 3 olhares o observavam com atenção.
A primeira era Fabrícia, uma senhora de aproximadamente 70 anos. Ela era mãe de Santiago, mas, diferente do filho, carregava no semblante uma expressão de superioridade quase permanente. Os lábios sempre apertados, os olhos duros, como se o mundo todo fosse inferior a ela. Estava parada ao lado do gerente da loja, Ricardo, um homem alto, de terno alinhado, considerado o braço direito de Santiago. E com eles, a jovem Larissa, uma vendedora recém-contratada, ainda aprendendo os caminhos da loja. "Mas o que é aquilo?" exclamou Fabrícia, com nojo visível no olhar. "Como é que aquele moleque imundo entrou aqui?" Ricardo arregalou os olhos, visivelmente desconcertado. Eu não sei, senhora Fabrícia. Esse tipo de gente não costuma entrar aqui." "Arraste essa criatura para fora agora", ordenou ela com desprezo. "E jogue na rua, como se faz com lixo." Antes que Ricardo pudesse reagir, Larissa se aproximou, um pouco hesitante. "Com licença, senhora. Posso tentar conversar com o menino, pedir com jeitinho para ele se retirar?" Fabrícia se virou com desdém. "Alguém pediu sua opinião, querida? Gente assim não tem educação. É impossível pedir com jeitinho." Sem tirar os olhos de Ricardo, ordenou novamente: "Expulse agora." Ricardo assentiu, engolindo seco, e partiu na direção do menino. Seus passos eram firmes, o rosto fechado. Parou em frente a Mateus e disse com voz dura: "Garoto, você precisa se retirar. Esse lugar não é para você." Mateus ergueu os olhos, assustado. Demorou um segundo para entender o que estava acontecendo. "Mas eu tô esperando o seu Santiago. Ele me chamou para almoçar com ele", disse o menino com sinceridade, ainda sem perceber a gravidade da situação. Ricardo piscou. A frase soou como uma bomba. "O quê? O senhor Santiago? Ele disse que depois da reunião ia almoçar comigo. Eu dei carona para ele na Magrela e ele ficou de me levar num restaurante." "Magrela?" repetiu Ricardo, confuso. "O que é isso?" "Minha bicicleta", explicou o garoto, apontando para fora, onde havia deixado a fiel companheira amarrada no poste. Enquanto isso, de longe, Fabrícia observava tudo com crescente indignação, revirou os olhos e bufou alto. "Mas o que está acontecendo ali, meu Deus do céu? Por que Ricardo ainda não tirou esse menino sujo da joalheria ainda?" Ela caminhou em direção aos dois com os saltos ecoando pelo chão liso, como chicotadas de raiva. Larissa seguiu, visivelmente desconfortável com a cena. Fabrícia parou diante do garoto, mantendo os olhos firmemente cravados em Ricardo, como se Mateus fosse invisível. "Qual a dificuldade, Ricardo? Por que esse menino ainda está aqui? Eu mandei tirar." Ricardo tentou explicar. "Senhora, ele disse que o senhor Santiago..." "Eu não quero ouvir desculpas", gritou Fabrícia, interrompendo. "Não me interessa o que esse moleque disse. Eu quero saber por que você não seguiu a ordem e não o jogou lá fora." Mateus tentou se defender. "Mas senhora, eu juro, o seu Santiago..." "Calhe a boca", disparou Fabrícia, sem nem olhar para ele. "Ninguém aqui está falando com você." O menino engoliu seco, a garganta travada. Sentiu o rosto queimar, não sabia se de vergonha ou raiva, mas sabia que não podia fazer nada. Era só um menino de rua, não tinha voz ali. Ricardo, pressionado, fez o que foi mandado. Segurou o braço do garoto com firmeza. "Vamos, garoto, você precisa sair." Mateus tentou se soltar. Não. Eu tô falando sério. Ele vai voltar. A gente tem um almoço marcado." Ele disse. Fabrícia soltou uma risada amarga, sarcástica, olhando para o menino como se ele fosse um palhaço de circo. "Santiago é meu filho, garoto, e ele é o dono dessa empresa, um dos homens mais ricos do país. Ele jamais, eu disse jamais, se prestaria a almoçar com um mendigo sujo como você. Agora, se vaza daqui." Larissa, que até então observava calada, não conseguiu mais ficar quieta. "Desculpa, senhora", disse ela, colocando-se entre Fabrícia e o garoto. "Mas não é assim que se trata uma pessoa. Ele é só um menino. A gente pode conversar com ele, ouvir o que tem a dizer. Não precisa disso tudo." Fabrícia virou-se com fúria, os olhos arregalados. "Você fala só quando for solicitada, entendeu? Eu sei lidar com gente desse tipo, com gente desse nível.
E gente assim precisa ser tratada desse jeito ou nunca aprende. Mateus, ali no meio, se sentia cada vez menor. Era como se o mundo estivesse desabando sobre sua cabeça. O aperto no peito doía mais que a fome que carregava. O sonho do almoço, do reconhecimento, tudo estava se despedaçando diante dele. Mas ele ainda acreditava, ainda tinha esperança. Santiago voltaria. Ele prometeu. E o menino sabia que promessas, quando sinceras, eram feitas para serem cumpridas. Ricardo apertava o braço de Mateus com força, arrastando-o em direção à porta enquanto o menino ainda tentava falar, protestar, explicar. As palavras saíam atropeladas, emboladas pelo nervosismo, mas ninguém o escutava. E foi nesse momento, em meio à confusão, que algo inesperado aconteceu. Enquanto se debatia, o menino esbarrou em uma das mesas ao lado, e uma pasta preta caiu no chão com um baque seco, abrindo-se de leve e espalhando alguns papéis. Um silêncio estranho pairou no ar por um segundo, até que o silêncio foi rompido por um grito estridente. "Você tá louco, moleque?" berrou Fabrícia, tão alto que até Ricardo se assustou e largou o garoto. "Essa é a pasta do meu filho", gritou ela, esbravejando como uma fera. "Você derrubou os documentos do Santiago, seu miserável." Mateus, com o coração na garganta, ajoelhou-se rapidamente para tentar recolher os papéis. "Foi sem querer, senhora. Eu junto tudo, juro." Mas enquanto organizava os documentos no chão, algo entre eles fez suas mãos pararem. Uma fotografia deslizou entre as folhas. O menino a pegou, e assim que seus olhos pousaram sobre a imagem, seu corpo inteiro congelou. Era o rosto de uma mulher, um retrato antigo, mas ainda nítido. Um rosto que ele conhecia muito bem. "Mãe!" sussurrou, paralisado. Antes que pudesse processar o que aquilo significava, Fabrícia arrancou a foto da sua mão com brutalidade. "Não ouse tocar nas coisas do meu filho", gritou, o rosto completamente vermelho. "Se esse inútil do Ricardo não dá conta de você, eu dou." Ela então o empurrou com força, fazendo-o tropeçar. Em seguida, o agarrou pelo braço e o puxou até a porta como se arrastasse um saco de lixo. Mateus tentou falar, tentou implorar. "Senhora, espera, aquela foto." "Cale a boca", bradou ela. Assim que chegaram à calçada do lado de fora do prédio, Fabrícia parou de repente. Seus olhos se voltaram para o poste onde uma bicicleta simples estava amarrada. "O que é isso agora?" vociferou indignada. "Que porcaria é essa amarrada na porta da joalheria?" Mateus, já com os olhos marejados pela humilhação e pelo choque da foto, respondeu com a voz embargada: "É a Magrela, minha bicicleta, senhora." A expressão de ódio no rosto de Fabrícia se intensificou. Os olhos queimavam de raiva. "Você vai aprender a nunca mais aparecer aqui", disse ela, e então ordenou: "Ricardo, pega uma faca agora." Ricardo, ainda dentro da loja, congelou por um instante. "O quê?" "Você ouviu?" gritou Fabrícia. "Faca. E quero que você fure os pneus dessa porcaria." Ricardo hesitou, mas quando cruzou o olhar com a senhora, viu que ela estava completamente transtornada, os olhos arregalados, a boca trêmula. Ela tremia de raiva. Sabia que se não obedecesse, seu emprego estava em jogo. Engolindo seco, virou-se e foi até a cozinha da loja. Quando voltou, trazia nas mãos uma faca pequena de lâmina afiada. Mateus começou a gritar: "Não! Por favor, não faz isso. A Magrela é tudo o que eu tenho. Eu uso ela para catar minhas latinhas." Ricardo se aproximou da bicicleta com passos pesados. Foi quando Larissa, visivelmente chocada, tentou impedir o ato. "Senhora Fabrícia, por favor, ele é só um menino. A bicicleta é o que ele usa para trabalhar. Isso é crueldade." "Você quer ir junto com ele?" retrucou Fabrícia, voltando-se com fúria para a jovem funcionária. "Pode sair também se estiver com tanta pena assim." "Eu só tô tentando ser justa", disse Larissa, quase chorando. "Eu preciso desse emprego, mas não posso assistir isso e fingir que tá certo." "Chega!" gritou Fabrícia, exasperada. "Você também é uma imprestável. Tá demitida. Agora suma da minha frente." Virou-se para Ricardo. "E você, rasga esses pneus agora ou você também tá fora." Ricardo olhou para o menino, depois para Larissa. Havia dor em seu rosto, mas também medo. Com a faca nas mãos trêmulas, furou o primeiro pneu.
O som do ar escapando soou como um gemido de desespero. Mateus caiu de joelhos, gritando, chorando. Por favor, não. É o meu trabalho. É tudo que eu tenho. Mas não houve piedade. O segundo pneu foi rasgado logo em seguida. Depois, Ricardo quebrou o cadeado com um golpe, e a bicicleta caiu no chão com um estalo seco. Sem pensar muito, ele a ergueu e a jogou com força no meio da rua. O impacto amassou uma das rodas, a corrente se soltou. A magrela, outrora orgulhosa e guerreira, estava agora ali, destruída. Fabrícia apontou o dedo para o menino, gritando, nunca mais apareça aqui, vagabundo. Ela se virou, mandando Ricardo entrar imediatamente. Também ordenou que Larissa fosse até o RH para assinar sua demissão. Mateus, por sua vez, rastejou até onde sua bicicleta estava. Abraçou o que restava dela, chorando como uma criança sem rumo. Enterrou o rosto nos ferros retorcidos, como se quisesse desaparecer. E ali, entre lágrimas e suspiros, sua mente voltou no tempo. Lembrou de um rosto, o rosto da foto, aquele olhar doce, o sorriso acolhedor. Era Mari, sua mãe. Aquela foto, nos papéis de Santiago, era dela. Mais jovem, mais bonita, mas ainda assim, era ela. E com esse pensamento, a dor dentro do peito se intensificou. Mateus nem sempre foi um garoto de rua. Ele já teve amor, já teve um lar, por mais simples que fosse. Mari era mãe solteira, guerreira, fazia o impossível por ele. Os dois moravam numa casinha humilde, mas cheia de carinho. Até que um dia, quando Mateus tinha por volta de 8 anos, tudo começou a mudar. Sua mãe ficou doente de repente. Uma infecção alimentar, diziam os médicos. Mas o que era para ser simples se agravou. Mari não resistiu, e com a morte dela, o mundo de Mateus desabou. Tudo na vida de Mateus se tornou cinza. A mãe sempre dizia que o pai dele havia morrido antes mesmo de seu nascimento. Nunca teve fotos, histórias nem nomes, apenas o vazio. Mari era tudo o que o garoto tinha. E quando ela partiu, ele ficou só. Um menino órfão num mundo grande, frio e cruel. Foi mandado para um abrigo público, desses onde as paredes respiram abandono. E lá, o que encontrou não foi cuidado. Por ser pequeno, magro, diferente dos outros, se tornou alvo fácil. Sofria nas mãos dos maiores. As brincadeiras eram violentas, os apelidos cruéis e, o pior, os funcionários fingiam não ver. Alguns até participavam com risos e desprezo. Na primeira oportunidade que teve, fugiu. Saiu sem rumo, sem plano. Mas mesmo morando nas ruas, dormindo em becos e comendo restos, sentia-se mais livre do que naquele lugar. Pelo menos ali, não era maltratado, não por quem dizia cuidar dele. Foi nesse novo mundo de sobrevivência que Mateus descobriu os recicláveis. Começou catando papelão, latinhas, qualquer coisa que pudesse vender. E foi em um desses dias, no ferro velho da cidade, que seus olhos brilharam de verdade pela primeira vez em muito tempo. Ali, em meio a peças velhas e ferrugem, viu ela, uma bicicleta encostada, com pintura desbotada, pneus murchos, mas estrutura firme. Era uma bicicleta de adulto, grande demais para ele na época, mas tinha garupa, e isso significava que podia carregar muita coisa. Era perfeita. Mateus ficou encantado. Na época, o dono do ferro velho era outro homem, um senhor bondoso, com o olhar cansado, mas honesto. Mateus praticamente implorou para comprar aquela bicicleta. Olha, garoto, ela tá velha, mas se você quiser, a gente pode fazer um trato, disse o senhor. E assim foi. O menino passou a pagar pela bicicleta com as próprias sucatas que juntava, um pouco por dia. O velho dono cumpriu o combinado e, ao fim de alguns meses, Magrela era oficialmente dele. Arrumou ela com todo o cuidado do mundo. Colocou fitas, ajeitou o banco, colou adesivos e deu seu nome. Magrela era sua companheira inseparável, seu meio de trabalho, seu refúgio. Com ela, carregava recicláveis com facilidade, ganhava mais, sobrevivia melhor. Mas agora ela estava destruída, jogada na rua, os pneus cortados, a roda amassada, a corrente caída. E ele ali, ajoelhado, abraçado aos ferros retorcidos. O que mais doía não era só o que tinham feito com a bicicleta, era a foto. Aquela imagem nos papéis de Santiago era sua mãe. Ele tinha certeza. O mesmo sorriso, os mesmos olhos. Enquanto as lágrimas ainda escorriam pelo rosto sujo de Mateus, na sala de reunião, Santiago sorria.
Sua reunião havia sido um sucesso absoluto. O contrato fechado era o maior da história da empresa. Um marco. Estava radiante, feliz. Ao sair da sala de conferência, já no elevador, pensava em como comemoraria aquele feito. E então, como uma resposta clara da consciência, um nome lhe veio à mente: Mateus. Sim, era graças ao garoto que ele havia chegado a tempo. Foi ele quem o salvou naquela manhã. E Santiago havia prometido um almoço. Era a hora de cumprir. Mas ao chegar ao andar térreo, onde ficava o salão de exposição das joias, não viu o menino. Olhou em volta, estranhando. Aproximou-se de Ricardo, o gerente, e perguntou com naturalidade: Ricardo, você viu um menino de uns 12 anos, com uma bicicleta velha, que estava aqui mais cedo esperando por mim? O que será que Santiago fará ao descobrir o que aconteceu com Mateus e a magrela?